Olá, meus alunos. Hoje nós vamos apenas resolver as questões da nossa provinha, né, que nós fizemos na semana passada. Então, a prova, como eu disse para vocês, estava simples. A prova ela estava assim, conforme o trabalho que nós fizemos. Então, acredito que vocês não tiveram tanta dificuldade em resolver essas questões. Então, vamos ver compassadamente cada questão, item por item, para que a gente consiga, né, absorver mais esse conteúdo e assim finalizá-lo e partir para outra etapa, tá certo? Então, vamos aqui para a primeira questão, né? A primeira questão ela diz o seguinte: pegar aqui só o lápis, colocar aqui. Um fio condutor metálico por um fio condutor metálico passa 4,10 elevado a 20 elétrons durante 16 segundos. Calcula a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. Então aqui o que nós temos, né? Nós temos o número de elétrons, está aqui ele, ó, número de elétrons, e nós temos o tempo. O que está faltando para a gente resolver essa questão? A quantidade, né, de carga, que ele não está nos dando aqui nesse caso. Então, primeiro a gente calcula a quantidade de carga, Q igual a N vezes o E. O Q é igual, o N é o número de elétrons, que é justamente esse ponto aí, ó, 4,10 elevado a 20, é isso? Vezes a carga elementar, né? Carga elementar aqui é 1,6.10 elevado a menos 19. É isso? Então, a quantidade de carga vai ser igual a 4 vezes 1,6, né? Que eu encontro aqui 6,4, ok? 6,4. Ponto 10. Aí aqui, ó, as potências. Basta eu pegar essa potência aqui, 20, e subtrair de 19, não é isso? Então, vai ficar 10 elevado a 1, a 1 positivo, certo? Ou seja, a carga é igual, 10 elevado a 1 é igual a 10, né? Então, 6,4 vezes 10, 64, é isso, coulomb. Então, a intensidade de corrente elétrica, que é o nosso próximo passo, ela vai ficar o quê? Intensidade, como é que eu calculo a intensidade de corrente elétrica? Q dividido pelo tempo, não é isso? Então, a intensidade de corrente elétrica ela vai ficar carga 64 dividido por 16, que é o tempo, né? Então, aqui a intensidade de corrente elétrica, né, é quanto? 64 dividido por 16 igual a 4, né, a 4 amperes. Pronto, então esse é o resultado. Qual a alternativa correta? A alternativa correta é o item, esse primeiro item aqui, ó. É isso, item A, 4 amperes. Certo? Agora vamos para a segunda questão. Segunda questão também ela é simples e diz o seguinte: pela secção reta de um condutor de eletricidade passam 48 coulomb a cada 2 minutos. Nesse condutor, a intensidade de corrente elétrica em amperes é igual a quanto? Né? Então, aqui nós temos intensidade de corrente elétrica, o que ele está querendo de fato? Ele está querendo a intensidade, mas só que o problema está aqui simplesmente nesse tempo só, certo? Que está em 2 minutos, e a gente sabe que nós temos que calcular em segundo. Então, vamos para cá. Intensidade de corrente elétrica é igual ao Q, né, dividido pelo tempo, isso aqui vocês já sabem. Intensidade de corrente elétrica é igual ao Q? 48, certo? Dividido pelo tempo, 2 minutos. Gente, 2 minutos equivale a quantos segundos? Né? 120 segundos, não é isso? Então, aqui vai ficar 120 segundos. Então, 48 dividido por 20, né? Eu encontro aqui exatamente 0,4, não é isso? Amperes, tá? Aqui 0,4 amperes. Item correto é o item, esse terceiro item aqui, ó. Ok? Pronto, então isso aqui é a resposta da nossa terceira, da nossa segunda questão. Vamos lá agora para a terceira questão. Diz o seguinte:
Uma corrente elétrica de 0,6 ampere é formada por um fio, não é isso? É formada em um fio condutor durante um intervalo de 2 segundos. Determine o módulo da carga elétrica que atravessa o fio durante esse tempo. Então, aqui ele já quer o módulo da carga, ele quer o quê? Né? Ele não quer mais a intensidade de corrente elétrica. Então, vamos para a questão. Né? Vamos para essa questão, vou começar com a caneta vermelha mesmo. Então, aqui, intensidade de corrente elétrica é igual a Q dividido pelo tempo, né? Intensidade de corrente elétrica, ele já está dando, tá aqui, ó, 0,6. Então, aqui vai ficar 0,6, certo? Que é igual, ó, a quantidade de carga. Quanto é essa quantidade de carga? Essa quantidade de carga, né, é o que a gente está buscando, que é o quê? Certo? Então, aqui é dividido pelo tempo. Quanto é esse tempo? 2 minutos. 2 minutos, está aqui ele, ó. 2 minutos, que é igual a 120 segundos, certo? Basta eu fazer o que agora? Basta você pegar o que multiplicar por um que tem bem aqui, não é isso? Que você vai obter Q igual, e basta você pegar o 0,6 e multiplicar por 120, ou seja, meios pelos extremos, que você vai obter o resultado de 72 Coulomb, certo? Pronto, então isso aqui é o resultado final. Resposta correta, resposta correta, né? É esse último item aqui, ok? Pronto, então isso aqui nós tivemos o resultado final em relação a ele, tá? Vamos lá agora pro quarta questão. Quarta questão diz assim: calcule o tempo, então ele aqui já está te pedindo, né, de fato, o tempo em segundos para que uma corrente elétrica de 24 amperes transporte uma carga elétrica total de 420 Coulomb. Então vamos para cá. Então aqui no caso, o que nós temos aqui na questão, né? I é igual a Q dividido por tempo, ou seja, o I, ele está te dando aqui o I, gente, ó, 24 amperes, tá? Então aqui eu vou colocar 24. E a quantidade de carga, ele está te dando bem no finalzinho aqui, ó, 420, não é isso? Dividido pelo tempo, que é justamente aquilo que ele está pedindo, ó, o tempo, tá? Novamente aqui, o que é que eu vou fazer? Meios pelos extremos, começar pela incógnita, ó. 24 vezes t, não é isso? Que eu vou obter aqui 24t, né? Esse é o resultado da incógnita, ó. Então, aqui vai ficar igual, né? Nesse caso, 420 vezes 1, né? Isso que é o valor que nós temos aqui debaixo do 24, que dá igual exatamente ao mesmo valor, 420. Então, aqui o tempo, na verdade, ele vai ser o quê? Vai ser igual a 420 dividido por 24. Então, 420 dividido por 24, né? Então, esse tempo, ele é exatamente igual, né? Vou colocar de vermelho. Igual a 17,5, não é isso? Segundos. Pronto, esse é o valor do tempo. 17,5 é esse quarto item aqui, ó. Ou o segundo de cima, aliás, de baixo para cima. Ok? Então, essa foi a nossa quarta questão. Pronto, aí vamos agora para a quinta questão. Ela diz o seguinte: uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão entre seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os fios e os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 1,10 elevado a 18 íons por segundo para o polo A. Os íons positivos se deslocam com a mesma taxa para o polo B. Sabendo-se que a carga de cada íon positivo é de 1,6.10 elevado a menos 19 Coulomb,
pode-se dizer que a corrente elétrica da lâmpada, né, será igual a quanto? Uma questão interessante. Gente, o que é que eu tenho que entender primeiro nessa questão? É que, na verdade, observem aqui, o mesmo fator, né, de energia, de potência, de cargas, né, gerenciada aqui nesse item A, ele vai também ser nesse item B. Então, o mesmo cálculo que eu fizer para cá, vai servir para cá, né? Isso quer dizer o quê? Que eu posso simplesmente fazer um cálculo e o resultado final multiplicar por 2, certo? Porque isso daí são dois elementos que eu tenho que calcular. Então, vamos para cá. Primeira coisa que eu tenho que fazer nessa questão é calcular, né, o Q, não é isso? Porque essa questão não tem o Q. Então, vamos para cá. Q é igual a quanto? Q vai ser igual a esse 1,10 elevado a 18 que tem na questão, nesse item bem aqui, ó, tá? Tá aqui. Então vai ser, que é a quantidade de íons, né, de elétrons, 1,10 elevado a 18, tá certo, gente? Vezes, né, 1,6, que é a carga elementar, 0,10 elevado a menos 19, tá certo? Então, que ele é igual a quanto? 1,6, né? Vai ficar 1,6.10 elevado a quanto? Elevado a menos 1, não é isso? Pronto, ou seja, a carga elétrica, como é negativa aqui, vai ficar 0,16, tá certo? 0,16 coulomb. Muito bem. Agora, basta eu calcular a intensidade de corrente elétrica normal, tá certo? Então, vamos calcular aqui a intensidade de corrente elétrica. Vou pegar uma outra canetinha aqui, pegar a verde. Ó, a intensidade de corrente elétrica é igual a carga, que é 0,6, não é isso? 0,6, 16, aliás, perdão, dividido por 1. Ou seja, a intensidade de corrente elétrica é 0,16 amperes. Isso em se tratar de um polo desse daí, um polo A ou então um polo B. Só que eu tenho dois polos, o A e o B. Então eu tenho que multiplicar esse valor aqui por 2, certo? Então vou pegar aqui e multiplicar por 2, ok? Então eu obtenho aqui exatamente, vou colocar só lá em cima, de caneta vermelha, 0,32 amperes. Essa é a resposta, ó. 0,32 amperes, tá? Que é o item, esse segundo itemzinho aqui. Só lembrando que as questões não têm alternativas, certo? Isso significa que para alguns alunos esses valores mudaram, né? Ficaram mudando de lugar, tá certo? Então, eu acredito que vocês fizeram essa observação, né? Então, vamos para agora para a próxima questão. Questão 6. Questão 6, ela é simples, ela não é tão complexa assim, tá certo? Diz assim: pela seção reta de um fio passam 5,10 elevado a 18 elétrons a cada 2 segundos, tá certo? E sabendo-se que a carga elementar é 1,6, daí você já sabe, pode-se afirmar que a corrente elétrica do fio, né, de intensidade é de quanto? Vamos para cá. Então, vamos primeiro calcular o Q, que nós não temos aqui na questão. O Q é igual a quanto? Que nesse caso, ele é igual a 5,10, ó, elevado a 18, não é isso? Que é esse valorzinho bem aqui, certo? Vezes 1,6.10 elevado a menos 19. Pronto, então o que ele vai ser igual 5,10 elevado a 18 vezes 1,6, né? Eu encontro exatamente aqui 8, tá? 8,10 elevado a menos 1, ou seja, o que é igual a 0,8 coulomb, tá certo? Pronto, vamos calcular a intensidade de corrente elétrica. Vou pegar aqui uma outra corzinha, né? I é igual, Q é 0,8
é isso? Exatamente esse valor. E o tempo é esse daqui, ó, 2, não é isso? Então, 0,8 dividido por 2, eu encontro aqui, né, 0,4. Pronto, 0,4 amperes. Só que se você for observar aqui as alternativas, eles estão sendo dados todos em miliamperes. Então, basta eu dividir isso aqui por quanto? Por 1000, tá certo? Aí eu vou encontrar esse valor em miliampere, tá certo? Pronto, então I é igual... Aí, nesse caso, mudando a alternativa, ele vai ficar, né, 4.000, é isso? Aliás, 400 miliamperes, tá certo? Pronto, esse valorzinho aqui que eu obtenho, tá? Pronto, a opção correta aqui, né, é o item, esse quarto item aqui, segundo de cima para baixo, tá? Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão, ela diz o seguinte, né? Ela te dá aqui uma... Só colocar lá na questão. Ela diz o seguinte, a corrente elétrica, certo? A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de... Gente, de que é constituída a corrente elétrica, né, isso, nos condutores metálicos? Ela é constituída simplesmente de elétrons livres no sentido oposto ao convencional. Isso aqui também está lá no livro de vocês. Tá fácil essa questão aqui, né? Então o item correto é justamente esse. Elétrons livres, não é isso? Elétrons livres no sentido convencional, no sentido oposto ao convencional, certo? Então esse itemzinho aí que é para ser dado como resposta correta. Muito bem. Então vamos para outra questão. Questão 8. Questão 8, ele diz o seguinte, né? Ele diz aqui: sejam as afirmações referente a um condutor metálico com corrente elétrica de 1 ampere. O item 1. Os elétrons deslocam-se com velocidade máxima à luz. Né? Aí ele está querendo aqui que a gente coloque, né? E veja que é a opção correta. Para ele colocar aqui a velocidade da luz, ele não é um fator só porque ele está num condutor metálico que ele, né, que esses elétrons se deslocam com velocidade próxima da luz. Não é esse o fator. Então esse item aqui ele não está correto. Tá certo, gente? Esse itemzinho aqui, 1, ele não está correto. O item 2 diz assim: os elétrons deslocam-se em trajetórias irregulares, de forma que sua velocidade média é muito menor que a da luz. É justamente aquilo que a gente viu na questão anterior. Né? Na questão anterior, que foi que a gente viu, que esses elétrons, né, num condutor metálico, né, eles conseguem percorrer livremente e oposto ao convencional, ok? Né? E com relação à velocidade da luz, eles conseguem sim, eles estão, né, numa velocidade muito inferior à da velocidade da luz. Tá? E não precisa estar a velocidade da luz. Então o item 2 ele está correto. Vamos analisar o item 3. Os prótons deslocam-se no sentido da corrente elétrica e os elétrons no sentido contrário. Né? É o que ele está colocando lá na questão anterior, os elétrons no sentido oposto do convencional. Então isso aqui é o contrário. Tá? Ou seja, a resposta correta aqui é esse item 2 aqui. Simplesmente o item 2. E, né, é a opção 1, 2 na questão aqui. Ou seja, se tivesse alternativa, seria a alternativa A. Aliás, B. Tá certo? Então, esse segundo item aqui. Negócio que aqui deu uma travada. E não estou conseguindo... Pronto, tá aqui. Esse item 2 aqui, ó. Item 2, né? Opção correta. Esse itemzinho aqui, tá certo? Pronto, então vamos lá para a questão 9 agora.
Questão 9, aqui ele te dá um texto, né, enorme para a gente poder estar colocando aqui. Um raio é uma carga elétrica na atmosfera. Geralmente ela começa com pequenas cargas. Vou pegar logo aqui a caneta para eu poder estar, porque ele vai pedir verdadeiro ou falso, né, nos itens. Então vamos para cá, pronto. Aí diz assim, né? Descargas elétricas dentro de uma nuvem, que liberam os elétrons para iniciar o caminho de uma descida em direção ao solo. A primeira conexão com a Terra é rápida e pouco luminosa, para ser vista a olho nu. Aí ele tem o item 1 aqui. A maioria das descargas atmosféricas ocorre quando o campo elétrico gerado pela diferença de cargas positivas e negativas é próximo do zero, né? Então esse itemzinho aqui ele está falso, ok? O item 2, a corrente elétrica gerada pelo raio produz um raio aquecido, um rápido aquecimento do ar e sua inevitável expansão produz o som conhecido como trovão, certo? Então é justamente esse fato aqui que estabelece o trovão, viu, gente? Aí o outro item diz assim: a corrente elétrica gerada a partir de um raio pode ser armazenada e utilizada posteriormente para ligar o equipamento a 1000 lâmpadas de 100 watts. Né? Esse outro item aqui, ele está falso, né? E diz assim, entre a observação do clarão e o som do trovão, né? Deixa eu ver aqui. Para saber a distância aproximada de um raio que caiu, é preciso contar em segundos entre a observação e o clarão e o som do trovão. Ao dividir o valor por 3, obtém-se a distância em quilômetros. Então, nesse caso aqui, esse item está verdadeiro, tá? E esse último item aqui, a energia envolvida em um raio produz luz visível, som raio-x e ondas eletromagnéticas com frequência na faixa de AM. Com base nesse texto, né, ele pede sobre os conhecimentos de eletrostática, ele pede para a gente colocar verdadeiro ou falso. Esse outro item aqui, ele também está verdadeiro. Ou seja, o item que nós temos aqui, né, é o item V, aliás, F, V, F, V, V. Certo, gente? Então, esse item aqui é a resposta da questão. Ok? Então, vamos lá para a 10ª e última questão. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica ou deslocamento de carga dentro de um condutor, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. Tal deslocamento procura estabelecer o equilíbrio desfeito pela ação de um corpo elétrico ou outros meios. Nesse contexto, formamos a unidade utilizada para determinar a corrente elétrica de acordo com o Sistema Internacional de Medida. Qual é, gente? É nesse caso, ampere, né? Ou seja, esse elementozinho aqui, ó, tá? Que é o... Deixa eu apagar aqui, que eu dei uma erradazinha, né? É o ampere, tá? Ok, então esse é realmente a unidade de medida básica da intensidade de corrente elétrica, tá? Muito obrigado, até a próxima aula que nós iremos, né, ter como iremos, né, na verdade, dar continuidade ao nosso conteúdo. Que esse conteúdo tenha sido interessante, que vocês tenham fixado nas mentes de vocês, tá certo, gente? Até a próxima. Abraço.